bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o nosso vídeo do nosso canal Libertos por Cristo. Eu sou Wesley Rodrigues, líder dos jovens da Igreja da Sede da Madureira. Nós vamos começar um estudo sobre Paulo. Hoje vai ser uma introdução, a gente vai ter um bate-papo com o nosso segundo líder, Tiago. Vamos ter muitas coisas, muitos estudos sobre outras passagens da Bíblia. Vamos começar um estudo aqui hoje sobre Paulo, galera. Nós sabemos que Paulo teve muita dificuldade na vida dele. Mas antes dele se converter ao Evangelho, Paulo ele perseguia os cristãos, como está dizendo aqui no nosso estudo. O apóstolo dos gentios, como todos sabem, ele foi um grande exemplo líder de cristão para todos nós. Na vida de Paulo, podemos encontrar um pouco de tudo, mas o que vemos em grande escala é o poder de Deus e a obediência que esse apóstolo tinha ao Espírito Santo. A primeira aparição de Paulo na Bíblia se dá no apedrejamento de Estevão, onde é chamado pelo seu nome hebraico, que é Saulo, Atos 5:58. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Saulo não teve seu nome mudado para Paulo. Em hebraico, seu nome é Saulo, e grego era a língua dos romanos, que é Paulo. O primeiro ponto que podemos destacar da vida de Paulo foi a sua conversão. Foi algo incrível e marcante na vida dele e na história da igreja. Podemos ver esse relato em Atos 9, do 1 ao 31. Nesse capítulo, o evangelista Lucas nos relata que Paulo pediu ao sumo sacerdote cartas para Damasco, para as sinagogas, para cuidar da prisão dos cristãos e para conduzi-los a Jerusalém. Paulo, indo no caminho para Damasco, repentinamente viu um esplendor de luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, quando ouviu a voz, responde: Quem é, Senhor? Então ouviu a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora imagina só, Paulo estava indo para prender os cristãos, então repentinamente o próprio Cristo aparece para ele e o indaga: por que o perseguia? Quando Paulo levantou do chão, ele acreditava no Evangelho e acreditava que estava vivo e que ele era o Filho de Deus. Nessa primeira parte do nosso estudo, nós vemos como foi a conversão de Paulo, que foi uma coisa linda, maravilhosa. Um dos marcos da Bíblia foi a conversão de Paulo. E assim, ele teve um encontro com o próprio Deus. O próprio Deus tratou de falar com Paulo, aquele que perseguia os cristãos. Hoje, nos dias atuais, a gente acha que Deus esqueceu da gente. Ou a gente olha para alguém aí fora que é pecador, um pobre coitado, pensa que Deus não vai lembrar dessas pessoas, mas Deus lembra do mais sujo pecador. Deus lembra. Deus lembrou aqui de Saulo, chamou Saulo para se converter ao Evangelho. Após esse evento de Paulo se converter ao cristianismo, de o próprio Deus aparecer e falar com ele, ele ficou por 3 dias sem ver. E nesses 3 dias não comeu e nem bebeu nada. Após esses 3 dias, Deus fala com um servo seu chamado Ananias, para que seu servo fosse e orasse para Paulo, para que ele voltasse a enxergar. Quando Ananias chegou à casa de Judas e impôs as mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes e sejas cheio do Espírito Santo. O interessante aqui é que Ananias, ele não recebeu uma ordem do Senhor Deus, mas ele ordenou pela presença do Senhor Deus que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E Paulo, nós sabemos que se tem um personagem da Bíblia, se tem uma pessoa que nós podemos seguir o exemplo é de Paulo. Desde da sua conversão ao cristianismo até quando ele padeceu, ele sempre foi muito sensível ao Espírito Santo de Deus, um dos melhores amigos do Espírito Santo. E trazendo novamente para os dias atuais, a gente sabe que é difícil, é complicado nos dias de hoje a gente conseguir fugir do pecado, se afastar, mas é para isso que temos que lutar. Porque quando nós fugimos do pecado e agradamos ao nosso Deus, nós temos o Espírito Santo como nosso amigo pessoal, com quem nós podemos contar a todo momento. E o mesmo Espírito Santo que esteve com Paulo em toda a sua trajetória, está hoje conosco, as pessoas que servem a Cristo de verdade. Então a nossa batalha é todo dia contra o pecado, contra o mal. Nós precisamos fazer o bem, amor ao próximo, para podermos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Após a conversão de Paulo, como vamos continuar lendo no nosso estudo, ele ficou um tempo em Damasco, onde ele iniciou seu ministério. Passando muitos dias, os judeus quiseram matá-lo, obrigando ele a fugir de cidade. Os judeus aqui, eles ainda não eram convertidos ao cristianismo. Então assim, um cara que perseguiu os cristãos, de repente estava do lado dos cristãos, com a vida transformada. Os judeus que não faziam parte do cristianismo quiseram matar ele, quiseram açoitar ele. Também podemos trazer para os dias atuais, porque
Muitas vezes nós chamamos pessoas para vir à igreja, convidamos pessoas para vir para a igreja, pessoas mundanas, pessoas que estão no pecado, nós convidamos, vem para cá, para a nossa igreja, conhecer a Cristo, ser liberto dos pecados. E às vezes as próprias pessoas que estão dentro da igreja acabam afastando essas pessoas, coisas que não podemos fazer de jeito nenhum. Todo mundo merece uma segunda chance, e assim como Deus falou com Saulo, né? Na época era Paulo, assim como Deus falou com ele, Deus pode falar com qualquer pessoa. Não faz acepção de pessoas o nosso Deus. Paulo foi para Jerusalém, onde tentou se unir com os seguidores de Cristo, mas eles o rejeitaram, pois não acreditavam na conversão de Paulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Então nesse momento Paulo foi aceito pelos líderes da igreja, que eram os apóstolos. Podemos perceber que o início do ministério de Paulo não foi um início fácil, porém podemos perceber que quando alguém tem um encontro pessoal e verdadeiro com o nosso Cristo Salvador, há uma mudança de vida de forma grandiosa, e todos perceberam essa mudança que ocorre na vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo para que o evangelho se propagasse a judeus e gentios. O livro de Atos dos Apóstolos nos relata que o Espírito Santo separou ele para o trabalho missionário. Muito importante o trabalho missionário. Quando nós falamos de trabalho missionário, às vezes a gente acha que assim, a gente precisa ir para a África, precisa ir para outros países fazer um trabalho missionário. Mas eu, Wesley, tenho para mim que o trabalho missionário começa na rua da nossa casa, com o nosso vizinho, com os amigos do trabalho, na faculdade, na escola. Ali que começa o trabalho missionário. Primeiro você vai evangelizar, vai fazer o trabalho missionário na sua casa, depois na sua rua, depois no seu bairro, na sua cidade, no seu país, e depois você vai buscar outros países. Claro que tem gente que é chamado para o trabalho de missão para ir para fora do Brasil, para fora do seu estado. Mas o verdadeiro trabalho missionário começa na sua cidade. Você que participa de grupos de jovens, de outros grupos de jovens, de outras igrejas, que está assistindo esse vídeo, programa um evangelismo com jovens da sua igreja. A gente vai aqui no centro de São José dos Campos, muitas pessoas precisando escutar a palavra de Deus. E Paulo foi um excelente exemplo de missionário para a gente seguir. Ele deixou muitos ensinamentos para a gente aqui. Em todas as suas viagens, todas as viagens de Paulo, foram grandes as maravilhas que Deus fazia no meio do povo através da vida dele. Ele foi usado para levar o evangelho a pequenos e grandes. E mesmo ele sofrendo e padecendo, como padeceu pelo evangelho, você não ouve qualquer reclamação ou alegação ou injúria contra Deus. Paulo nunca reclamou contra Deus. Nunca. Por mais que ele estivesse numa situação difícil, ele só agradecia ao Espírito Santo de Deus. Mas ele sofreu e padeceu as dores do evangelho, muito diferente dos dias de hoje, em que vemos o pessoal largando a Cristo por motivos fúteis, por não ter recebido uma oportunidade, ou porque o evangelho puro e verdadeiro vai contra o pecado de estimação das pessoas. Particularmente, eu gosto mais quando uma pregação ela bate na gente, do que quando ela é uma pregação que vai passar a mão na cabeça, porque realmente, nós que somos cristãos, a gente tem que padecer por Cristo, a gente tem que sofrer pelo evangelho. Se tiver tudo bem na sua vida, está uma maravilha, não tem nada de errado acontecendo, não tem nenhuma perseguição, tem alguma coisa errada. Como já dizia o nosso líder Thales Vilas, um grande estudioso de Paulo, inclusive. Nós somos cristãos, a gente sempre vai ter um espinho na carne, que foi o caso de Paulo também. Sempre vamos sofrer perseguições, por mais que a gente esteja fazendo tudo correto, vai ter alguma coisa que vai querer tirar a gente do foco, que é Cristo. E basta nós sermos fortes, sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que nós vamos conseguir chegar lá. Na sua última viagem, quando Paulo foi para Jerusalém, ele parou antes em Cesareia, e lá o Espírito Santo do Senhor, através do profeta Ágabo, lhe alertou que a grande oposição e tribulação o esperavam em Jerusalém. Algumas pessoas tentaram fazer com que ele não seguisse para Jerusalém, porém Paulo disse que estava preparado, não apenas para padecer, mas também para morrer pelo nome do Senhor. Isso aqui é interessante. Eu não sei, mas será que hoje, se nós tivéssemos que entregar a nossa vida pelo Senhor, nós faríamos como Paulo? Teríamos coragem de morrer pelo Evangelho? Assim como Cristo morreu na cruz por nós? Fica o pensamento, será que você que está assistindo teria coragem de entregar sua vida a Cristo, morrer, padecer por Cristo? Cristo fez isso por nós. E nós devemos, eu sei que é difícil, mas a gente tem que retribuir isso para o nosso Deus. Paulo, até mesmo diante das adversidades, ele não temeu
e nem recuou. Ele confiou e acreditou que a verdade era o que ele pregava e confiava no Cristo Jesus. Paulo é um exemplo que devemos seguir, pois ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como também eu de Cristo. Nos faltam exemplos assim nos dias de hoje, porém na Bíblia nos sobram exemplos de servos e discípulos de Cristo. O próprio apóstolo aos gentios nos é um grande exemplo, pois apesar de toda a dor, a adversidade que ele encontrou pelo caminho, ele seguiu avante na causa de Cristo. Padeceu as dores do Evangelho, foi um grande instrumento nas mãos de Deus para se buscar almas perdidas e uma das pessoas que mais ajudou o Evangelho a se propagar no primeiro século da Igreja. Ele teve uma conversão da mais linda de toda a Bíblia e um dos ministérios mais belos do Novo Testamento. Ele não teve medo de padecer pelo nome de Cristo e pelo seu reino. Que a vida de Paulo seja um grande exemplo para nós, pois vivemos momentos em que as pessoas buscam prosperidades, bênçãos, riquezas terrenas e estão esquecendo que Jesus irá voltar. E muitas almas estão morrendo e indo para o lago de fogo e enxofre, sem ter ouvido as boas novas da salvação, sem ter tido a oportunidade de conhecer a Cristo, a sua palavra que liberta. Que Deus venha nos encher e nos fortalecer para que possamos buscar almas neste mundo, que possamos ser instrumentos de auxílio e fortalecimento de irmãos, e não tenhamos medo de trocar os nossos desejos passageiros por um desejo de Deus do seu reino. Não estou dizendo que todos devem viajar o mundo pregando o Evangelho, mas digo que sejamos missionários no local onde estamos. Deus separou cada um de nós para um ministério, e aqueles que forem fazer missões sabem que o desejo de Deus é que há de cuidar e preparar, mas todos devemos anunciar as boas novas de Cristo e trazer almas para o reino de Deus. Que Deus venha nos ajudar a sermos como Paulo, imitadores de Cristo e servos sensíveis ao Espírito Santo. Estejamos prontos para cumprir o desejo dele em nossas vidas. Nós podemos perceber então que Paulo, ele não era apenas um missionário, ele era um professor e ele era uma pessoa que vivia Cristo, respirava Cristo em todo lugar. Ele evangelizava onde fosse, mesmo em casa, quando ele estava na prisão domiciliar. Quem fosse lá visitar ele, se fosse um dos oficiais, quem fosse, ele evangelizava. Então nós não podemos perder tempo. Se Paulo tivesse perdido tempo, deixado de lado de evangelizar, vou evangelizar só quando estiver tudo bem. Como é que a gente ia estar hoje? Então nós temos que enfrentar as dificuldades e sim, falar do amor de Cristo. Eu recomendo a todos vocês e recomendo isso para mim, que nós possamos estudar um pouco mais sobre Paulo, sobre todos os ensinamentos que ele deixou para a gente. Vamos aprender um pouco mais. Tem uns dados interessantes que mesmo preso, olha as cartas que Paulo deixou, mesmo na prisão: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Você, na sua diversidade, o que você está deixando de produtivo para as pessoas? O que você está fazendo para sair dessa zona de conforto e agradar mais ao nosso Cristo Jesus? Vamos ser pessoas melhores. Se nós melhorarmos 1% como cristãos por dia, daqui 100 dias seremos um cristão 100% melhor do que somos hoje. Então vamos fazer esse compromisso de agradar ao nosso Deus, ser um imitador de Paulo. Vamos pegar a história de Paulo, tentar ser um espelho, que imitando a Paulo a gente vai estar imitando a Cristo. E tenho certeza que os pastores, os teólogos que vão falar mais sobre Paulo, vão detalhar tudo pra gente, tem muito a nos ensinar. Não percam esses vídeos que estão por vir, viu, galera? Obrigado, um abraço. Meu nome é Wesley Rodrigues, do Grupo Libertos. Só uma prévia, esse vídeo foi só uma prévia. Vão ter outros pastores falando sobre vários temas. Então não perca, tá? Semana que vem vai ter um bate-papo entre o Thiago e eu também, aqui no nosso canal. Curte aí o nosso canal, aqui embaixo aqui, ó, comenta, compartilha e vamos divulgar o canal Libertos por Cristo. Valeu, galera, um abraço!